Olá, crianças! Tudo bem? Espero que todos estejam muito bem, principalmente de saúde, né? Eu vou começar aqui, ó, a mostrar para vocês nossa revista. Lembra? Todo domingo a gente tem chegado aqui por meio desse vídeo, né? Eu e as outras professoras para contar mais uma história do início da igreja. Como a igreja iniciou? Como nós chegamos até aqui? Então vamos lá conhecer mais uma história do começando a igreja? Mas antes disso, vamos fazer uma oração. Vamos fechar os nossos olhos, abaixar a cabeça, ficar em espírito de oração. Tá todo mundo em casa, mas tem que ficar quietinho na hora de orar, porque orar é falar com Deus. Então vamos lá? Senhor, muito obrigada, Jesus, por esse momento aqui. A gente está cada um na sua casinha, mas é bom, Senhor, porque pelo menos a gente tem um vídeo para escutar as histórias bíblicas e sabemos que Tu tens sempre a nos ensinar com essas histórias. Abençoa a nossa família, continua nos guardando, nos abençoando e tem misericórdia daqueles que estão sofrendo. Te pedimos assim, em nome de Jesus. Amém. Então, crianças, vamos dar uma olhadinha nessa foto que está aí. Olha que foto linda. Várias crianças com características diferentes. Olha para a carinha delas. Elas estão bem felizes, né? Mas olha para o jeitinho de cada uma delas, para as características de cada uma. Elas são bem diferentes. Uma é mais branquinha, a outra é mais moreninha como eu. O menino lá de trás tem o olhinho puxado, parece um japonesinho. Já a menina da frente tem cabelos longos, a outra cabelos curtos e enrolados. Olha que lindo! Crianças de diferentes tipos. Isso nos lembra que pessoas de vários países. Parece que essas crianças nasceram em países diferentes. E a história de hoje tem muito a ver com essa imagem. Vamos lá? O nome da história é Pedro e Cornélio. Vamos ler o versículo da lição de hoje? Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam de verdade. Salmos 145, 18. O que quer dizer invocam? Invocam quer dizer que a gente quer alguém bem pertinho da gente. Quando a gente invoca alguém, é porque a gente quer bem pertinho da gente. Então, quando diz perto está o Senhor de todos os que o invocam, é de todas as pessoas que querem que Deus esteja bem pertinho delas. Vamos prosseguir com a história. Em uma cidade chamada Cesareia, havia um homem de nome Cornélio, que comandava soldados da corte chamada italiana. Cornélio não era judeu, mas seus atos eram de um homem que temia a Deus. A Bíblia nos diz que esse homem e sua família ajudavam as pessoas, dando esmolas e oravam a Deus com frequência. Numa tarde, um anjo se aproximou desse homem e lhe disse: Cornélio, imaginem a cena. Já pensou um anjo aparecendo diante de você? Como Cornélio deve ter reagido? Cornélio se sentiu muita paz ao ver o anjo. Ele não se assustou e logo soube que era um enviado de Deus. Ele fixou bem os olhos no anjo e lhe disse: Que é, Senhor? Olhem que interessante o que o anjo falou. O anjo disse: Cornélio que Deus se lembrou das orações que ele tinha feito e de como ajudava as pessoas. Ele deveria mandar buscar um homem chamado Pedro. Pedro vocês conhecem bem, é o discípulo de Jesus. Pois é,
Pedro estava hospedado na casa de um moço em outra cidade chamada Jope. Vocês acham que Cornélio cumpriu o pedido do anjo? Sim, Cornélio atendeu ao pedido. Assim que o anjo se foi, ele separou um soldado e mais 2 homens de que trabalhavam para ele e pediu para irem buscar Pedro no local onde o anjo havia falado. No dia seguinte, lá em Jope, Pedro, o apóstolo de Jesus, subiu no terraço da casa para orar. Era aproximadamente meio-dia. Pedro estava com fome, mas a comida ainda não estava preparada. De repente, Pedro teve uma visão. Ele viu um grande lençol aberto descendo do céu por suas 4 pontas. Nesse lençol havia vários tipos de animais, quadrúpedes, répteis e aves. Então, uma voz vinda do céu disse para Pedro matar aqueles animais e comer. Mas Pedro sabia que muitos daqueles animais não poderiam ser comidos segundo a lei dos judeus, e Pedro era judeu, pois eram consideradas impuras. Imaginem a cara que Pedro fez quando pediram para que ele comesse aqueles animais. Ele deve ter sentido nojo. Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor. Eu nunca comi nenhuma coisa que a lei considera suja ou impura. Na segunda vez a voz disse-lhe: não chame de impuro aquilo que Deus purificou. Isso se repetiu por 3 vezes, e em todas elas Pedro não atendeu à ordem para comer aqueles animais que eram considerados proibidos, mesmo sabendo que a ordem vinha de Deus. Depois, aquele lençol com todos os animais foi levado de volta para o céu. Pedro ficou pensativo, tentando descobrir o significado daquela visão. O que será que Deus está querendo me ensinar? Pensou Pedro. Naquele momento, os homens que foram enviados por Cornélio chegaram à casa onde Pedro estava hospedado e o procuraram. Então, lá em cima da casa, o Espírito Santo disse a Pedro para ir com os 2 homens, sem duvidar, porque Deus os tinha enviado até ele. No outro dia, eles viajaram para Cesareia. Cornélio estava ansioso para a chegada de Pedro. Ele havia convidado seus parentes e amigos para ouvirem o que essa visita especial tinha a dizer. Crianças, quando Pedro chegou à casa, Cornélio foi logo para perto e fez assim, ó, sabe o quê? Se ajoelhou diante de Pedro e quis adorá-lo, mas Pedro não deixou. Pedro disse: levante-se, eu sou homem como você também. Quando Pedro entrou na casa e viu aquela gente toda, que não era da religião dele, entendeu aquela visão estranha do dia anterior. Ele disse: vocês sabem que a religião dos judeus não permite amizade com os que não são judeus. Mas Deus me mostrou que não devo continuar agindo assim, pois todas as pessoas foram criadas por Ele. Que maravilha! Pedro tinha entendido que o amor de Deus é para todos. Então Cornélio lhe contou como o anjo apareceu e disse que seria muito bom ter Pedro com eles. Olha só que lindo o que Pedro falou para Cornélio. Vamos ler em Atos 10:34? Então falou Pedro: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Atos 10:34.
Vocês podem imaginar a alegria daquelas pessoas? Todas elas ouviram Pedro falar da salvação em Jesus Cristo, pregando que todos os homens que creem verdadeiramente em Cristo têm seus pecados perdoados. Em seguida, o Espírito Santo de Deus tocou no coração daquelas pessoas e Pedro pôde comprovar que verdadeiramente elas estavam adorando a Deus. Então ordenou que fossem batizadas. Cornélio e seus amigos pediram a Pedro para ficar com eles por mais alguns dias. Provavelmente queriam muito conhecer mais de Jesus. Essa imagem que vocês estão vendo do batismo é uma imagem bem bonita dentro de um rio. Lá na igreja, vocês sabem que o batismo é diferente. Lá não tem rio, não tem nem piscina. Então, o pastor pede ao diácono que lhe traga uma jarra com água. Pega a água com a sua própria mão e derrama sobre a cabeça de quem está sendo batizado. Essa foi a primeira vez que um apóstolo de Jesus, Pedro no caso, pregou o evangelho para pessoas que não eram judias. Percebemos que o evangelho estava se espalhando como o próprio Jesus havia falado, até aos confins da terra. Gostaram da história? Então, essa história ensina muita coisa para a gente. Ela nos ensina, primeiro a gente aprende com Cornélio. Cornélio orava e ajudava as pessoas, ele e a família dele. E Deus se agradava disso, da vida de Cornélio. Por isso deu oportunidade a ele de ouvir falar sobre Jesus Cristo, através de Pedro. E essa história também ensina para a gente que a gente deve ter sempre um coração disposto a aprender, como Pedro teve. Pedro teve aquela visão, ele aprendeu de uma forma muito especial que ele não deveria fazer diferença entre as pessoas. Por quê? Porque Deus ama todos. Deus ama todas as pessoas, de todas as cores, de todas as raças, de todas as tribos. Um dia, a palavra fala isso, que um dia todas as pessoas de tribos, raças, nações adorarão a Deus. Então, isso é porque Deus tem amor por todas as pessoas. Deus não faz diferença entre ninguém. Para Deus, todos são iguais. Aos olhos de Deus, todos nós somos iguais. Então, o Evangelho é para ser pregado a todas as pessoas. E vocês? Vocês têm falado de Jesus para os amiguinhos de vocês? E para a família de vocês? Às vezes na própria família tem alguém que não ouviu falar de Jesus. Então, todos nós temos essa missão, né? Seja perto, seja longe. Os missionários, eles vão para longe pregar sobre Jesus para pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Nós estamos aqui e também somos missionários, temos a missão de pregar a respeito de Jesus Cristo, que é o nosso Salvador. Então, vamos estar sempre atentos ao que Jesus falou, para a gente ir e pregar o Evangelho a toda criatura. Ok? Um beijo grande e boa semana, uma semana abençoada para todos vocês.